Então, caros alunos, agora a gente vai ver as instruções de cópia. Aqui nesse capítulo estão 90% das instruções usadas para os programadores de aplicativos. Tá? Algumas instruções típicas de sistema operacional, elas foram omitidas nesse estudo, que não são assuntos de interesse geral. Né? Vamos dar um pouco ênfase em menos instruções, né? Você vai olhar que umas 10, 12 instruções fazem 90% de todos os programas, tá? Então por isso que a gente vai se focar nas instruções mais corriqueiras. Por exemplo, aqui, move e leia são as instruções, não é look e leia, não. Move e leia são as instruções mais frequentes aqui de cópia de dados. Como eu falei, não é movimento. Ele não vai de um lugar para outro, ele é copiado de um lugar para outro. Ele permanece tanto na origem como no destino, tá? É, por exemplo, que esse BSWOP, ele inverte a ordem dos bytes em registradores de 32 ou 64 bits. Compara o acumulador, se iguais carrega o fonte no destino. Tem instruções para tudo, né? A gente vai... Tem essa exchange, essa sim troca, né? Você tem exchange EAX, EBX. Aí o conteúdo do EAX vai para o EBX e vice-versa, tá? Mas não é pouco usado. Essas duas são as principais, né? Então o move, né, copia dados, né? Então quais são os operandos? Sempre o operando da direita é copiado da esquerda, ou seja, você pode copiar um dado de um registrador para um registrador ou memória, ou de registrador ou memória para um registrador. Por que que aqui não foi colocado R/M, R/M? Porque não pode haver o caso M,M, né? Ou seja, copiar de um endereço da memória para o endereço da memória. Existe só uma instrução de string que a gente vai ver mais à frente, que chegou a comentar no capítulo anterior, né? Que é o move SB, move SD, move SW, move SQ. Essa aí é a única, mas essa é como se fossem duas instruções. É uma macro de duas instruções. Aí tem a possibilidade também de você copiar para um endereço de memória ou um registrador um dado imediato. Né? Move para variável y, valor 50. Pode, um valor imediato. Tá? Esse leia aqui é muito usado pelos compiladores também, que ele você bota um endereço de memória, colchete EBX mais 20 do lado direito. Ele pega o endereço dessa variável, ou seja, o EBX mais 20, e coloca no registrador destino. Então os compiladores e instruções que manuseiam ponteiros usam muito esse leia. A gente vai ver nos exemplos a seguir. Aqui no primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo de compilação que a gente está tendo na página 81. Como é que um compilador geraria o assembler, né? X igual a 30, né? Essa é fácil, né? Então você copia o 30 para o endereço da variável x. Né? Aqui neste exemplo, a gente está usando inteiros de 32 bits e ponteiros de 64, tá? Para cada exemplo eu estou usando uma configuração diferente. Vocês vão ter sempre que regredir e olhar aquela tabela do vídeo anterior de alocação de variáveis globais, tá? Então aqui no caso ele está usando inteiros de 32 e ponteiros de 64. Na hora que você estiver compilando, isso é uma característica do seu compilador, tá? Obviamente o seu sistema operacional desculpa, eu não sei se aconteceu alguma coisa, eu sei que meu computador aqui apagou e depois voltou, tá? Então
você tem uma restrição do sistema operacional, algumas coisas não podem acontecer. Está um sistema de 32 bits, você não pode usar 64, tá? 64 bits, você não pode usar algumas coisas, não pode usar um move AH, vírgula alguma coisa, mas isso aí o compilador sabe, então fica transparente para você. Então aqui, como é que eu copio 30 para o endereço de X, né? Como é que eu copio 30? Então, move, colchete o RBX, que eu já vi que o 30 é o RBX, né? Aqui a gente usa esse prefixo aqui só para indicar que o que você está copiando para a memória. Você está copiando é uma double word. Então, o que significa isso? The word PTR RBX. É a double word, ou seja, 32 bits, PTR de ponteiro, a double word apontada por RBX. 30 vai para... Isso aqui é importante, se você não botar double word PTR, o que você vai copiar para esse endereço aqui? 16 bits, 32 ou 64? Então tem uma certa ambiguidade. Você elimina a ambiguidade dizendo que esse 30 é um 30 de 32 bits, não de 8, não de 16 e muito menos 64. Tá ok? Isso aqui, ele... Às vezes, você não precisa... Por exemplo, aqui. Tem ambiguidade aqui? Não, porque aqui você está copiando 32 bits. 32 bits, né? Por quê? Porque o registrador é de 32 bits. Então eu estou fazendo Y igual a X. Não consegue fazer numa única instrução. Então você copia para um rascunho, por exemplo, o acumulador, copia o X para dentro do processador, né? E ficou no registrador EAX, e aí o X que foi copiado, aí ele vai para a posição da variável Y. Esse dword PTR poderia ser omitido, porque não haveria ambiguidade, né? Nem em cima e nem embaixo, né? Nem em cima e nem embaixo, tá? W de 1 igual a Y, por exemplo. O W de 1 é meramente o RBX, desculpa, o Y é RBX mais 4, e o W de 1 é o RBX mais 32, tá? O RBX mais 32. Então, você copia o Y para dentro do processador, faz um cache dele e depois joga para a memória, tá bom? O segundo exemplo da página 82 já mexe com ponteiros e vamos ver aqui como é que fica, né? Quando você faz Z igual a endereço de Y, quem que você está querendo copiar para o Z? A posição de memória onde está Y. Quem é ela? É o RBX mais 4. Você até poderia fazer copia para o RAX, o RBX e depois soma 4. Poderia fazer em duas instruções. Ou pode fazer em uma, que é usando a LEA, Load Effective Address, né? Copia o endereço efetivo dessa variável, RBX mais 4, para o RAX. O que ele está fazendo é isso aqui, ó. Copiando o RBX, que é o ponteiro para o Y, para a variável Z, tá? E aí depois... Não é para a variável Z, aqui para o acumulador. E aqui sim o acumulador para a variável Z. Repare que, por se tratar de um compilador de 64, é um keyword, quad-word, ou seja, um inteiro de 64 bits. Tá? Então, você está fazendo aqui, você está botando RBX mais 4 no colchete RBX mais 8, é o que você está fazendo, o valor, tá? Esse segundo caso aqui, asterisco Z igual a X, né? Como é que a gente faz, né? Ou seja, o conteúdo apontado pelo Z é X. Primeiro, quem é o Z, né? O Z está em RBX mais 8 e é um quad-word. Então, o meu vetor aqui, meu vetor Z, né, vai ser apontado pelo RAX, né?
Então eu passo aqui o Z para o RAX, né? O X, eu estou jogando aqui, por exemplo, o EDX. E aí, quem é o asterisco Z? É o colchete RBX mais 8, ou seja, o colchete RAX. Esse cara é o Z, é o colchete RAX, e o RAX é o colchete RBX mais 8. Então aqui primeiro eu faço o Z ir para o RAX, depois o X ir para o EDX, e aqui eu faço essa cópia, ok? Isso aqui é como a gente faz o conteúdo de um ponteiro. Um pouquinho de nada diferente essa terceira linha, Z de 4 igual a 10, né? Então Z de 4 igual a 10. Então vamos fazer a base do vetor, vamos jogar para o RAX, tá? Quem é a base do vetor? A mesma da linha anterior, né? Colchete RBX mais 8, eu joguei para o RAX. Agora eu quero jogar 10 para o quinto endereço. Tem o Z de 0, Z de 1, Z de 2, Z de 3, Z de 4. Só que cada inteiro é de 4 bytes. Então o Z de 4 ele vai estar 16 posições a mais, né? Se eu não botar esse mais 16, eu estou acessando o Z de 0. Se eu botar o RAX mais 4, é o Z de 1. RAX mais 8 é o Z de 2. RAX mais 12 é o Z de 3. E RAX mais 16 é o Z de 4. Ok? Aqui embaixo alguns comentários, né? É aquilo que eu falei, né? Leia RAX mais R, colchete RBX mais 4. Eu podia ter feito isso. Não, eu copia o RBX para o RAX e depois somar 4. Teria o mesmo efeito, só que você ia gastar 2 instruções para fazer. O Leia já tem uma forma rápida de você executar numa única instrução, né? Aqui aquilo que eu falei de ambiguidade, né? Eu poderia... Tem compilador que aceita, tá? E tem compilador que não. Na hora de fazer isso depende do compilador. Aqui não há ambiguidade, eu poderia tirar o Quad Word PTR, né? Só botar assim. Então eu aceito, por exemplo, em prova você botar assim, porque a maioria dos compiladores aceitam, né? Isso aqui também aceita. Tudo que tem um registrador de um lado, ele já amarra o tamanho, né? Então, por exemplo, esses 4 aqui poderiam ser omitidos aqui o PTR, né? Mas aqui não, né? Porque aqui a gente não sabe o tamanho desse 10. Não, esse 10 é de 32 bits por causa de quê? Por causa desse DWORD PTR que está aqui. É a Double Word. Então a representação 32 bits aqui. 8 caracteres, né? 4 mais 4. Tá? Em hexadecimal. Então a gente fecha aqui esse videozinho sobre instruções de cópia e vamos depois para a instrução de conversão de tipos, tá? Que não deixa de ser, também tem um pouco a ver com instruções de cópia. Um forte abraço.